Sejam bem-vindos mais uma vez. Estamos no último dia de debates frente a frente entre candidatos à presidência do Sporting Clube de Portugal. Recebemos agora, aqui no nosso estúdio, Dias Ferreira, da lista F, e Rui Jorge Rego, da lista E. Meus senhores, muito obrigado pela vossa presença aqui no estúdio. Quem vai começar? Doutor Dias Ferreira. Começo por lhe perguntar, sendo o último dia de debates frente a frente, como é que tem sido o seu contacto com sócios? Que feedback tem tido? Que expectativas tem para o dia 8? Bem, boa noite, em primeiro lugar. Os contactos com os associados têm sido frequentes, mas isso não é uma coisa própria da campanha eleitoral. Ao longo da minha vida, e cada vez mais, ao longo da minha vida desportiva como dirigente do Sporting, e depois, mais tarde, como passa em modéstia, conhecido comentador do Sporting, não representante do Sporting, mas conhecido adepto do Sporting. Portanto, o meu contacto com os sócios é frequente, é diário. Eu, graças a Deus, fui uma pessoa que costuma, não quero dizer isto com este sentido, não fui criado na rua, mas fui uma pessoa sendo contacto na rua, nunca meti, felizmente, não foi essa a educação que os meus pais me deram, e, portanto, ando na rua frequentemente, e é o que eu gosto, é andar, e, portanto, não posso escapar a um certo conhecimento dos sócios que comigo falam e trocam impressões, e entra-se num táxi, ou no autocarro, ou no metropolitano, encontramos sempre pessoas conhecidas. Portanto, e esses sócios, enfim, têm, na realidade, não só antes como agora, continuam a incitar-me e a felicitar-me por esta campanha, e, portanto, eu acho que esta campanha correu bem. E aí não há dúvida nenhuma, já ontem tive que o salientar, embora em circunstâncias diferentes daquelas que estou hoje, mas salientar, acho que a Sporting TV fez um excelente trabalho. Excelente trabalho, na minha opinião, que podia talvez ter sido mais valorizado se houvesse também o tempo não chega para tudo, mas em todo caso, como a situação é excepcional, gostaria mais que tivesse havido também debates, digamos, setoriais, e em que esses debates setoriais tivessem sido a participação de várias pessoas que estão nas listas, porque eu acho, até porque conheço muitas pessoas que estão nas diversas equipas, a quem eu reconheço, obviamente, porque as conheço, embora na maior parte delas não tenham sido até agora dirigentes do Sporting, como aliás na minha equipa também existe muita gente que nunca foi dirigente, conhece o Sporting há muitos anos, mas nunca foi dirigente, e portanto que essas pessoas fossem mais alvo de ligar as suas equipas, de se mostrar. Ao fim e ao cabo, a gente fala muito nos jogadores e nos diretores esportivos, essa coisa toda. Eu compreendo o interesse e compreendo na campanha eleitoral para substituir os jogadores e os treinadores, como é habitual noutras ocasiões, mas acho que podia ter sido muito positivo no sentido de se mostrar as equipas, porque é evidente que o sistema, chamamos-lhe assim, é presidencialista, mas em todo caso, e pelo menos naquilo que me diz respeito, gostaria muito de ter podido mostrar mais aos sócios do Sporting, que assim votariam mais conscientemente, sobre, não só sobre o Presidente, mas sobre a equipa que ele lidera. Mas enfim, não foi possível. Foi possível aquilo que é possível e já foi suficiente para esclarecer. Sobretudo estes debates a dois, porque eu acho que os debates com 7 saem muito prejudicados. Acho que não se esclarece nada, é muito difícil fazer-se numa situação dos debates, mas enfim, é o que se pode arranjar e, portanto, também... Ainda vamos ter as entrevistas individuais, que vamos começar amanhã. Isso também poderá ajudar a esclarecer algo mais. Rui Jorge Rego, boa noite também, mais uma vez. Faço-lhe a mesma pergunta. Último dia de debates aqui na Sporting TV, feedback que tem tido dos sócios? Olha, eu, ao contrário do Dr. Dias Ferreira, para os sócios do Sporting era um desconhecido e, portanto, tem sido uma agradável surpresa ir aos núcleos e ver que duas coisas que eu gosto de registar. Mesmo quem não vai votar em mim e me disse diretamente, tratou-me sempre com respeito pelas diferenças daquilo que eram as nossas opiniões. Próprio dos sportinguistas, foi uma coisa mas é algo que eu retiro destas visitas com muito agrado. Portanto, foram sempre de sessões de esclarecimento algumas mais participadas que outras, mas sempre com gente, onde aí
o que fizemos foi levarmos sempre outros vogais e vice-presidentes das listas e fomos dando também a conhecer aos sócios e aos simpatizantes do Sporting. Mas, enfim, eu acho que a campanha tem sido uma campanha, enfim, globalmente positiva. Já ontem ou anteontem, quando aqui tive a oportunidade de dizer com alguns apontamentos menos simpáticos, na minha opinião, daquilo que devia ser a campanha, mas no global tem sido positiva e acho que os sócios, apesar de tudo e apesar de tantas candidaturas, tiveram tempo para conhecer os projetos e votarem em consciência. Vou aproveitar a deixa dada pelo Dias Ferreira e falar aqui um pouco sobre o perfil do Presidente. O Rui Jorge Rego diz que o presidencialismo não faz sentido, é fundamental devolver autonomia de funcionamento a todos os órgãos sociais do clube, está escrito no seu programa. Havendo aqui uma presidência descentralizada, digamos assim, qual será o seu papel, a sua área de ação? A minha área de ação é o controle de todas as áreas do clube. Eu quando digo que o presidencialismo não faz sentido, tem a ver com, enfim, com aquilo que se viveu nos últimos tempos e acho que a situação a que se chegou é elucidativa de que o regime não funciona. Eu acho que, quer nas modalidades, quer na relação com os núcleos, quer no futebol, no marketing, na comunicação social, o que o Sporting deve ter é orçamentos, princípios e objetivos e o Presidente deve ir acompanhando todas essas áreas de intervenção, porque elas são todas importantes, sem prejuízo do futebol ser, assim, digamos, a mola do clube, deve acompanhar todas essas áreas de perto, junto com as pessoas que designou no fundo, para a sua execução, para a parte executiva, e deve apenas fazer aqui um sistema de controle no sentido de perceber se os orçamentos são cumpridos, os princípios são cumpridos e os objetivos são atingidos. É isso que se deve fazer, na minha opinião. Dias Ferreira, no seu programa há várias áreas que são do pelour direto do Presidente. Sócios e núcleos, representação institucional, sobretudo. O seu modelo será um pouco mais presidencialista? Poderia ser, se calhar, há uns tempos atrás, poderia ser... Isto evoluiu muito, não é? Portanto, eu tive uma grande experiência de trabalho no Sporting e na minha iniciativa, em que manifestamente o Sporting tinha um sistema presidencialista muito centrado nessa grande figura que foi João Rocha, que foi, no fundo, como eu costumo dizer, e repito sempre com muito agrado e alguma ternura, que foi o meu pai desportivo. E, portanto, é uma personalidade que marcou, talvez até como nunca, a presidência do Sporting. Depois tive uma personalidade que quem também gostei muito de trabalhar, que foi o Dr. Amado Freitas, mas foram personalidades completamente diferentes. Amado Freitas, por exemplo, era uma pessoa que funcionava muito em coletivo e, sobretudo, só gostava de tomar decisões quando houvesse consensos. Isso nem sempre é difícil, nem sempre é fácil. E no Sporting, o Sporting tinha uma tradição que normalmente nenhuma direção chegava ao fim sem alguma perca. Amado Freitas conseguiu isso, a tal ponto que nós, quando saímos da direção, fomos substituídos em eleições normais, em 1988, a seguir, todas as segundas-feiras, que era o dia das nossas reuniões, continuámos a encontrar num jantar para confraternizar, porque realmente tínhamos chegado todos ao fim, o que naquela altura era histórico e julgo que ainda hoje é histórico. Julgo que ainda hoje é caso único. Assim, pelo menos numa primeira análise, já não tinha a fazer isso e cheguei a essa conclusão. E, portanto, habituei-me a dois estilos de presidentes. Agora, enfim, houve recentemente, não é propriamente do presidencialismo, aí foi uma questão mais da personalidade da pessoa, portanto, não é o sistema que está mal. Eu equiparo, sob dois pontos de vista, o presidente do Sporting ou dos clubes destes modernos, no fundo, não deixa de passar do tipo do Primeiro-Ministro, o Primeiro-Ministro de uma instituição. Ou seja, o Primeiro-Ministro também não domina as matérias todas, tem a sua formação pessoal, muitas vezes até nem na sua formação pessoal que ele é bom, e, portanto, o que ele é importante é a capacidade de liderar e a capacidade de escolher quem é que vai trabalhar com ele. E depois aí é que estão as pessoas das diversas áreas e às vezes os primeiros ministros, ainda não satisfeitos com os vários ministros e secretários de Estado, os vários departamentos, têm os seus assessores. Pronto, significa que é uma pessoa que tem que canalizar para si as suas informações, etc.
uma certa tendência. E depois o Presidente do Sporting, sob certo aspecto, parece mais o Presidente da República, quer dizer, portanto, na vertente popular do que é o Presidente do clube, enfim, que deve andar no meio dos sócios. Não é propriamente, tem-se defendido muito que o Presidente deve estar muitas vezes no balneário ou deve ir para o banco. Eu não estou muito de acordo com isso. Acho que o Presidente do Sporting deve ser uma pessoa popular, uma pessoa que saiba lidar com os sócios, com toda a espécie de sócios, porque todos os sócios são iguais, nos seus direitos e nos seus deveres, e por sua vez, sou contra aquilo que é o populismo, e seja em que circunstância for, sou contra os populistas, porque isso normalmente dá um mau resultado. Nesse aspecto, eu costumo dizer, sou um presidente do Sporting que, pelo menos uma parte da minha vida, me preparei para o ser. E, portanto, mas isso não deixa que eu não gosto do convívio, não gosto da popularidade que o Sporting dá. Aliás, estou muito agradecido ao Sporting pela popularidade que deu até hoje e pela notoriedade que deu até hoje. Isso é uma dívida, digamos, que eu nunca pagarei. Agora tento ficar com um saldo menor, se puder prestar, e julgo que vou prestar esse serviço ao Sporting, mas mesmo assim ainda vou ficar com déficit relativamente a muito que o Sporting deu. Meus senhores, vamos falar do património. Só corroborando aqui, pegando nas palavras do Dr. Dias Ferreira, só para dizer uma coisa. Os próprios estatutos do Sporting definem que o Conselho Diretivo vota, portanto, cada membro do Conselho Diretivo tem um voto e o Presidente o que tem é voto de qualidade. Portanto, os próprios estatutos do Sporting retiram o presidencialismo, entendem que não deve ser esse o modelo, ou seja, permite que uma determinada assunto que já seja discutido, o Presidente perca o voto e seja uma deliberação seja tomada contra o voto do Presidente. Até houve uma evolução mais importante, que aí o sistema ainda era mais presidencialista. Quando eu entrei para a direção do Sporting em 1980, os estatutos, o Sporting tinha para aí uma presidência, tinha uma vice-presidência, que era o vice-presidente substituto do presidente, e depois teria para aí uns 8 vice-presidentes, cada um com a sua área, que não eram eleitos. Só era eleito um presidente e o vice-presidente que era o substituto. Os outros 8 eram nomeados por João Rocha. Eu primeiramente fui nomeado por João Rocha. Depois só em 84 para 86, para o mandato de 86, é que fui eleito. Portanto, o presidencialismo aí era mais... Não era o sistema que era presidencialista, era efetivamente, e era um presidencialismo aceito, quer dizer, as pessoas que aqui estão não conheceram, nem você conheceu tão bem o João Rocha, mas era um homem que naturalmente liderava, lateralmente se impunha, e muitas vezes, quando às vezes não concordasse muito com uma decisão, dizia, não, eu submeto, mas ele acabava de uma forma sutil e quase normal, que nós acabávamos a dizer, bem, não, mas também votar contra, não sei o que mais, e portanto acabávamos por ter um pouco respeito pela opinião dele, até porque muitas vezes, às vezes, nós estávamos a votar a favor e ele é que tinha razão, porque talvez fosse a sua experiência. Muito bem, eu ia falar aqui um pouco de património do Sporting, mas antes disso, aproveitando a deixa de estarmos a falar aqui de órgãos sociais, gostava de falar também um pouco do relacionamento entre o clube e a SAD. Que regras podem ser implementadas para que haja total transparência neste relacionamento? Vamos lá ver uma coisa. Nós, no nosso programa, como sabe, temos até por causa da profissionalização, optámos por ter um presidente da SAD, sim, que não será o presidente do clube. E, portanto, há o que nós vamos ter que aplicar, há um projeto que tem que ser cumprido, volto sempre ao que lhe disse ao princípio, Sérgio. Orçamentos, princípios, objetivos. E é isto que tem que ser cumprido com alguma margem de manobra de quem depois executa, de quem está a executar o projeto. E de resto tem que haver transparência em tudo, não é? Eu acho que o Sporting tem essa obrigação, pelo menos nos princípios, nos próximos, se calhar 2 ou 3 anos, de ter todos os negócios que faz serem negócios transparentes, que toda a gente conheça, as comissões que paga, porque há muita suspeição no ar à volta desses negócios laterais, digamos, ao Sporting, e portanto nós temos que acabar com essa suspeição, porque às vezes até são coisas que existem ou não existem, às vezes não existem, mas toda a gente fala que existe, não é? Portanto, é uma das coisas que... Mas como acabar concretamente com essa suspeição? Dizendo abertamente o que é que se pagou e quanto é que se pagou, a quem é que se pagou e quanto é que se pagou. Que é para que ninguém tenha dúvidas.
E é isto, e este movimento, eu acho que nós vamos ter que fazer este movimento dentro, obviamente, daquilo que são as regras de uma sociedade que é cotada em bolsa e, portanto, tem regras próprias, não é? de funcionamento nessa área, e depois a relação do clube com a SAD. Não pode haver confusão de patrimónios. Acho que os sócios do Sporting também devem saber neste momento o que é que está, o património que está alocado à SAD e o património que está alocado ao clube, porque, por exemplo, o que não pode acontecer enfim, como aconteceu recentemente, virmos a saber que as instalações são da SAD e, portanto, a maior parte das instalações é da SAD e, portanto, não há problema nenhum em o presidente do Sporting não poder entrar nas instalações, porque aquilo é tudo da SAD. E, portanto, isso são pormenores que, afinal de contas, são pormenores e que os sócios devem estar perfeitamente esclarecidos e perfeitamente conscientes do que é de cada uma do que é da Sociedade Anónima Desportiva e o que é do Sporting Clube de Portugal e das outras empresas do grupo. Portanto, o Sporting ainda tem mais empresas do grupo. Dias Ferreira, transparência, relação entre clube e SAD. Peço uma resposta breve para equilibrarmos aqui um bocadinho o tempo. É um problema normal e a única coisa que eu diria é que não posso concordar de maneira nenhuma com esta posição do presidente do Sporting ser um presidente da SAD diferente, porque eu já disse, e sabe, e falou há bocadinho, dois pelouros que são absolutamente essenciais são o pelouro das relações com as instituições para o presidente do Sporting e as relações com os núcleos. Essa é ultrapassável e não tem nada a ver com o ser o presidente do Sporting ou o ser o presidente da SAD. Agora, na outra tem muita importância, porque o Dr. Rui Rego não iria discutir, dando a presidência da SAD a um profissional completo. Não estou a ver em que é que o Sporting se é beneficiado, em que na Liga ou na Federação, porque quem está na Liga ou na Federação é o Sporting SAD, tenha a ver com as relações institucionais. É forçosamente alguém que não pensa numa relação, e então nas situações que se vivem, não pensa com a alma de um sportinguista. Quer dizer, é um dirigente da SAD, enfim, que até está noutro clube, etc., que todos nós, alguns, nem temos a certeza que seja do Sporting, embora possa ser sócio, não é? Mas também não é o meu principal problema. O meu principal problema é a representação institucional. Ou seja, o presidente do Sporting não está nas reuniões da Liga a falar com o presidente do Benfica, nem com o presidente do Futebol Clube do Porto. Porque lá o presidente é ele e a presidente da SAD. E, portanto, essa situação... Na Liga fala com os presidentes das SADs também, não é? Não, é presidente, porque eles também são... Não, porque eles são presidentes do... Exatamente, porque eles são presidentes do Benfica e são presidentes do Porto e da SAD do Benfica e da SAD do Porto. Nós temos esse modelo atualmente na Comissão de Gestão, não é? Diga. Este é o modelo atual. O Dr. Torres Pereira não é o presidente da SAD na Comissão de Gestão. E já fomos... Isto não é um conselho diretivo. E fomos campeões neste modelo. Diga. Fomos campeões neste modelo com o José Roquete no clube e em 99, 2000 havia esta liderança. Não. O presidente do Sporting foi sempre o presidente da SAD. Quem é que, mas não era José Roquete que ia às reuniões da Liga. Diga? Não era. Isso é que era. Essas posso-lhe garantir, porque era eu que era o assessor dele. Em 99, 2000? Sim, quando ele não ia, era eu que o representava. Isso é para as pessoas verem até qual é a experiência que eu tinha. Mas era o presidente do Sporting que ia da Liga. Muitas vezes íamos sozinho, porque ele ia de avião e eu tinha medo de ir de avião e ia de automóvel. Mas o Dr. Roquete, e ainda há tempos, e ainda há dias, fez o favor, eu diria que é o favor, teve a generosidade de dizer que realmente a Liga e a Federação, em algumas coisas, me devia muito e que até o Desporto Nacional me devia muito. Tive o prazer de ouvir esse relato, enfim, que eu digo aqui porque passa em modéstia, mas é uma das coisas que me credencia exatamente porque eu, desde João Rocha, sempre acompanhei o Presidente nessas reuniões, mas foi sempre João Rocha que teve. Eu aprendi muito, era o Vice-Presidente das Relações Institucionais, quando estive na SAD era assessor só, mas era exatamente assessor do Dr. Roquete, e depois, pronto, eu saí da SAD, ainda o Dr. Roquete era presidente, depois o Dr. Dias da Cunha foi presidente da SAD e do clube, o Dr. Soares Franco foi presidente da SAD e do clube, o engenheiro Godinho Lopes foi presidente da SAD e do clube, e teve administradores também a tomar conta do futebol, mas sempre eles, salvo algumas vezes em que problemas menos importantes o Dr. Crete delegou em mim, com grande honra para mim, delegou em mim, mas as pessoas também já me conheciam e também não era nenhum miúdo, já conhecia as pessoas, tinha alguma convivência com eles,
Presidente do Porto conheço há 30 anos, ou 40 também, e, portanto, as pessoas conheciam. Mas, no fundo, era pelo do Presidente, o Presidente estava sempre presente, e o Sporting ganhou muito com isso. Porque temos que ser nós a estar nestes grandes momentos e nestas grandes decisões do futebol nacional. Aqui tem discordância com Dias Ferreira? Sim, porque eu não vejo que o Presidente da SAD, não vejo porque que um Presidente da SAD, não sendo o Presidente do clube, não possa fazer esse trabalho em benefício do Sporting, se fizer parte das suas funções. Não é? As pessoas têm funções e têm que fazer, obedecer às defesas. Discordo completamente disso. Claro, mas e não dará bom resultado, certeza absoluta, porque repare que nas últimas coisas, o Presidente... Os resultados que nós temos tido é que não são bons. Esses não são. Mas não tem a ver com isso. Não tem a ver. Não temos resultados desportivos. Toda a gente sabe que nós não temos ou não temos tido a capacidade de ter as tais influências nesses órgãos de decisão. Porque estamos afastados desses... Não perdemos ultimamente porque eram delegados de pessoas e pessoas não eram o Presidente. E, enfim, não vamos aqui discutir o estilo do Presidente anterior, porque essa não é a regra. Mas não a perda dessa influência não veio do mandato anterior, já é algo que vem de... Relativamente. Nós tínhamos muita influência em certas coisas. Olha, nós somos pioneiros nas SADs, nas cidades anónimas, na sociedade. É aí que a gente tem que ter influência. Isso sim. Vamos falar de património. 4 pontos essenciais: estádio, pavilhão, multidesportivo e academia. Que planos tem para modernizar e rentabilizar estes espaços? Veja o seguinte, aqui nós temos, apresentámos um projeto do Smart Stadium, que foi, mas há aqui uma questão que nós temos que... A academia precisa de ser modernizada, temos que abrir outros espaços porque está mais ou menos esgotada em termos de crescimento. Okay? Nas modalidades a mesma coisa, mas nós temos questões financeiras que temos que resolver antes, ou seja, temos que libertar verbas para poder fazer essas obras. Portanto, todos estes projetos têm que ser encarados como projetos de médio e longo prazo, porque eu não acredito que o Sporting tenha capacidade, no imediato, sem se endividar, para criar, para construir este tipo de equipamentos. Julgo que a primeira intervenção até deve ser na própria Academia de Alcochete. Acho que ela precisa de alguns melhoramentos e acho que são, daquilo que conhecemos, alguns melhoramentos são mais ou menos urgentes. Depois, temos outros equipamentos que devemos construir, mas tem que ser algo a médio e longo prazo, a não ser que o Sporting tenha imediatamente parcerias para que possam, ajudar a essa construção e a esses melhoramentos. Portanto, os projetos que vão aparecendo, na generalidade, são todos projetos muito interessantes. A questão é saber se nós temos essa capacidade económica para no imediato poder executá-los. Não será algo que se faça a curto prazo, até porque os investimentos ainda são de algum valor e, portanto, acho que não devemos. Nós temos no nosso modelo de gestão as mais-valias dos jogadores, uma parte canalizada para o melhoramento das infraestruturas e, portanto, vamos ver, à medida que as mais-valias forem feitas, o dinheiro vai sendo libertado e vamos fazendo esses equipamentos de acordo com as prioridades que serão estabelecidas. Mas acho que é algo que não se faz, não vai ser uma coisa fácil de fazer. Há um tema específico da Academia que tem estado também em cima da mesa, em vários programas dos candidatos à presidência, que tem a ver com a mudança do local, sair de Alcochete. Que opinião é que tem sobre isso? Eu gostava que a Academia fosse o mais perto possível do estádio do Sporting. Agora volto àquilo que lhe disse, Alcochete. De Alcochete para cá também não é, neste momento, não é muito longe, não é assim tão longe. Eu acho que o maior problema de Alcochete tem mais a ver com as camadas jovens do que propriamente com a equipa sénior, com a equipa principal de futebol, por causa da rede de transportes. Mas, de qualquer forma, seria bom ter outra academia. Eu acho que Alcochete deve sempre manter-se. Seria bom ter outra academia, mas foi como eu disse. É um investimento avultado, pelo menos envolve algum dinheiro e
neste momento o Sporting não me parece que seja o momento para fazer esses investimentos. Enfim, daqui a talvez 1 ou 2 anos, com as mais-valias, com o controle de custos e usando as mais-valias dos jogadores para investimento das vendas dos jogadores, ou mesmo das entradas na Liga dos Campeões, para poder fazer esses investimentos, acho que faz sentido ter outra academia para o Sporting, para a sua equipa principal e também para os seus escalões de formação, porque os jovens hoje em dia têm alguma dificuldade, não é? Em Alcochete, e a formação tem que ser a nossa base de trabalho e, portanto, temos que conseguir ter formação noutros locais mais perto de Lisboa. O polo do Estado Universitário de Lisboa tem algum plano específico? O polo vai até aos 13, 14 anos. Acho que já está também, já tem também um número elevado de crianças. Eu acho que isso tem que ser tudo repensado, tem que ser tudo melhorado e tomarmos nós, temos capacidade financeira para, enfim, em instalações próprias ter isso a funcionar de outra maneira. É como eu lhe digo, nós temos no nosso projeto uma parte e varia consoante sejam os jogadores da formação ou sejam jogadores comprados e depois revendidos, que será destinada à construção de equipamentos. Enfim, desde que se consiga fazer, faremos essas alterações. Dias Ferreira, 4 pontos essenciais de património: estádio, multidesportivo, academia e pavilhão. Como rentabilizar esses espaços e o que pretende fazer para os modernizar? Fundamentalmente, a academia, julgo que do ponto de vista da formação, muito provavelmente, pelo menos daquilo que eu tenho podido observar e ouvir sobre esse assunto, creio que do ponto de vista da formação dos novos futebolistas do Sporting está um pouco esgotada e até em condições de, enfim, já obrigarem miúdos a trabalhar em sintéticos e outras coisas assim. Há pessoa que não é... Sim, há treinos, há muitos treinos. Eu acho que do ponto de vista de um centro de treinos, portanto, digamos que a academia, no verdadeiro sentido da palavra, deve ser retirada de Alcochete e academia, em termos de nome daquilo que se dá, deve ser retirada, aquilo ficar um centro de treinos realmente da equipa principal e um centro de estágios para equipas que nos venham visitar, porque isso é uma forma de rentabilizar durante os tempos mais mortos, mais livres, por outras equipas. Acho que isso tem condições para fazer isso. Por outro lado, depois, e aí eu discordo completamente, uma coisa é um custo, outra coisa é um investimento. Eu acho que este investimento na academia, perto da zona de Lisboa, juntamente com uma academia para o futebol, juntamente com uma academia para as modalidades, para que em todas as equipas do futebol, desportivas do Sporting, que no fundo é o nosso negócio, devem ter todas as condições e para que nós, e isto tem a ver com as responsabilidades financeiras, que é haver um investimento, mas que depois nós vamos colher os benefícios, porque passaremos a ter pelo menos 50% de atletas, seja em que modalidade for, incluindo o futebol, que são formados por nós, o que significa isso de poupança e de menos errar na contratação de pessoas, às vezes já em certa idade, etc. E, portanto, e isso acompanhado da tal escola. Dirá-se, o Sporting não vive um momento para isso. Não será bem assim, quer dizer, aqui é que os dirigentes têm que avaliar as necessidades e aquilo que é prioritário. E eu direi que é prioritário. Depois, compete aos dirigentes, não era necessário fazer, é realmente encontrar as maneiras de encontrar os investidores para fazer isso. E eu acho que isso que é relativamente fácil. Porque é evidente que é mais fácil uma outra parte do nosso projeto, por exemplo, que é uma coisa que tem investidores assegurados, que é as 10 academias, 150 milhões, para os investidores porem 10 academias em vários países da África, que é realmente, acho que é um avanço e um projeto extraordinário, em que o Sporting não investe no gestão, investirá apenas no seu know-how e daí colherá benefícios de certeza absoluta. Apenas não dirá uma pessoa destas se não conhecer minimamente o que é o futebol africano, que aquilo exatamente que necessita é disso, é de formação, com técnicos de toda a ordem, portanto, para o seu desenvolvimento. Não vale a pena estar aqui a desenvolver isto durante muito tempo. E, portanto, compete aos dirigentes fazer isso.
e arranjar as pessoas depois para dirigir isso. E o espaço? E por isso é que eu digo, e o espaço, é evidente, e o espaço perto de Lisboa, e há. Nós sabemos que há. E, portanto, já temos conversações nesse sentido. E há algo que possa revelar ou não? Não, acho que não há pena revelar, porque nada está assente, porque, obviamente, que eu não tenho condições para vincular o Sporting, não é? Todos nós temos projeto, temos ideias, falamos com as pessoas, vemos que isto que é viável, portanto, desse ponto de vista, a única realmente óbvio, que não é óbvio, que a gente já sabe que tem que gastar dinheiro, é o investimento e investidores. E eu acho que isso se arranja. Nós, ao fim e ao cabo, construímos a nossa academia praticamente sem investidores, pagámos-la, não é? Pagámos-la e construímos. É evidente que hoje será mais cara do que foi na altura. Na altura, lembro-me perfeitamente que se disse que a transferência do Viana tinha dado para pagar a academia. É evidente que isto não é assim tão linear, não foi o dinheiro pago aqui. Mas, pronto, quer dizer, tem o seu valor. E, portanto, também encontra muito, no fundo, o investimento é a gente ter dinheiro e aplicá-lo como deve ser, em coisas que sejam produtivas. Porque gastamos, e isso acho que toda a gente é unânime, por exemplo, nós gastamos às vezes em jogadores que nós nem sabemos o que é que eles estão. Às vezes nem nos lembramos que eles passaram pelo Sporting. Não sabemos onde é que eles estão. E às vezes vimos a saber que temos 80, 100 jogadores para ir para um lado qualquer, onde se gastou rios de dinheiro, e se calhar se esse dinheiro tivesse sido poupado e aplicado, nós tínhamos realmente investimento. Já que estamos a falar de dinheiro, Dias Ferreira. Quanto às outras coisas, olha, eu, por exemplo, tenho uma... Lá está uma coisa em que eu tenho um investidor. Eu apresentei um projeto no meu programa, que foi apresentado por mim, até peço desculpa se disser alguma asneira, mas é uma coisa que está aí a propósito do Estado e da Academia, que é um projeto de produção de energia fotovoltaica, como é que é, onde isso está no meu programa porque recebi uma proposta para o fazer. Aliás, de uma pessoa, do meu cliente e grande sportinguista, e que está a trabalhar nessa área e que inclusivamente tem aí o oferecimento para a instalação de postos de abastecimento de energia elétrica para os carros elétricos, onde o Sporting poderia tirar a rentabilidade de oferecer isso gratuitamente aos seus sócios e a quem não fosse sócio, pagar uma verba que é uma receita. E quando me apresentou o projeto, apresentou-me logo os estudos e dizendo que tinha investidor para o assunto. Portanto, é uma coisa que se poderá fazer, não é uma coisa que se faça do dia para a noite, não é? Mas é uma coisa que se pode imediatamente, uma vez que há investidor e que o Sporting beneficiará a não muito longo prazo completamente disso. Deixa-me perguntar-lhe este Dias Ferreira... Além de que o Sporting será mais ou menos, mais uma vez pioneiro, enfim, na sua ajuda e contribuição para que na sua opinião, tendo em conta as informações que tem da situação financeira do clube, qual deverá ser o orçamento do futebol profissional? Quando eu chegar no dia 9, há o orçamento já elaborado. Não sei se bom, se mau, e, portanto, tem que saber o que é que há, o que é que não há. É um orçamento, isso é uma situação diferente da reestruturação financeira. Porque, falar claramente do orçamento para o futebol. A reestruturação financeira é pensada no Grupo Sporting. No Grupo Sporting Mas considera que os orçamentos dos anos anteriores são comportáveis para o clube? Eu acho que sim. Eu acho que às vezes os orçamentos são comportáveis, se eles forem cumpridos, eram comportáveis com certeza absoluta. Muitas vezes não foram cumpridos, foram excedidos. E, portanto, a minha única preocupação... Há um orçamento que está feito. Penso eu, que, bem feito ou mal feito, nós atravessámos uma situação um pouco inédita. Julgo que esta situação foi inédita, e sobretudo no período em que se deviam ter feito os orçamentos, deviam ter feito as contratações, devia ter sido feita uma preparação da equipa como deve ser. Não foi numa época em que já estamos a consagrar, portanto não há possibilidade de contratar jogadores, agora só em janeiro é que se faz. Enfim, quem está, e eu não estou a culpar, porque acho que o trabalho, de uma forma geral, da Comissão de Gestão relativamente à SAD, particularmente o Sr. Sousa Sintra, que tem sido, enfim, julgo com algum critério, posso não concordar aqui ou acolá, mas isso são, onde há discussões sobre futebol e sobre as coisas, nunca ninguém está totalmente certo, mas aquilo pode acontecer, é aquilo que é muito normal, também acontece no estádio, outras coisas, que é fazer orçamentos retificativos, eventualmente. E há muita coisa para fazer, porque eu percebo perfeitamente que há jogadores que se calhar são para dispensar e que não sei se serão a tempo, se não serão a tempo. E, portanto, há muito tempo. Temos amanhã ainda o último dia de mercado também, a ter em conta, certamente, na constituição do plantel profissional.
Tem a opinião que orçamento é que poderá ser o ideal para o futebol profissional nesta altura? Eu, considerando os valores atuais das receitas, aquelas que são as receitas ordinárias ou correntes, eu acho que o orçamento do futebol não deve deve andar pelos 50 milhões de euros. Nós temos à volta de 65, 70. Temos outras despesas na SAD, que não só o futebol profissional. O futebol profissional deve andar na casa dos 50 milhões, porque eu não acho, e foi este o modelo que montámos, eu não acho que o Sporting deva fazer orçamentos contando com as mais-valias dos jogadores ou com as entradas na Liga dos Campeões. A Liga Europa parece-me que é uma coisa mais ou menos, enfim, corrente, não é? Digamos assim. Acho que é uma receita que nós podemos sempre, pelo menos aquela receita inicial, contar com ela. O resto, nós não devemos contar com essa receita para fazer a equipa de futebol, porque depois estamos sempre dependentes de resultados desportivos que não têm, às vezes não ocorrem, e ultimamente não têm ocorrido, ou temos que fazer as vendas dos jogadores para, no fundo, fazer os pagamentos de salários, e daí temos trazido estes parceiros estratégicos que nos vão permitir fazer este upgrade à equipa, mesmo com uma massa salarial mais reduzida ou mais controlada. E, portanto, não tanto o número à data de hoje será à volta de 50 milhões, mas como nós também temos projetos e planos para um aumento das receitas, eu penso que o nosso objetivo é ir aumentando gradualmente este montante, mas sempre nesta perspectiva de não ter que estar a vender jogadores e ou a contar com a entrada da Liga dos Campeões para cobrir os pagamentos de salários e outras despesas que sejam correntes. Essas verbas têm que servir efetivamente para os investimentos que o Sporting tem que fazer na sua formação, na sua modernização, e, portanto, acho que é aí que nós temos que depois fazer esses investimentos. E há aqui uma coisa importante, é que da reestruturação financeira vai resultar que provavelmente que os orçamentos têm que ser feitos de formas diferentes ou pensar coisas diferentes. Porque, por exemplo, neste momento o Sporting, seja relativamente às vendas de jogadores, que pode ser obrigado a fazer em função de certos acordos que tem, e que tem determinadas cumprimento de determinadas regras ou determinadas limitações nas vendas dos jogadores que têm que ser consideradas de acordo com os acordos que há neste momento. E, portanto, isso também são situações que estão a ser ultrapassadas para que a SAD não tenha essas limitações com os bancos em certas coisas. Não vou dar agora aqui pormenores, nem haveria tempo para o fazer, mas é uma coisa que lhe posso dizer é que tem a ver com isso. E, portanto, face à reestruturação financeira que está em curso e que espero que esteja em breve concluída, muitos dos orçamentos poderão ter que ser pensados de outra maneira porque as limitações são diferentes. Quer dizer, depois teremos uma situação diferente e essa é a visão da reestruturação financeira. E depois todo o resto tem que ser investimento para que e o Sporting viver equilibradamente para que não se estejam a fazer reestruturações financeiras de 2 em 2 anos, mas que possa haver investimentos para melhorar e para a gente efetivamente ganhar. E o valor que vai trazer com os seus investidores poderá ser aplicado imediatamente? No mercado de inverno, por exemplo? Pode ser aplicado no mercado de inverno e não tem que ser para jogadores, quer dizer, nós os 120 milhões que temos podemos aplicá-los onde quisermos. Mas a sua preferência será um investimento na equipa de futebol? Eu prefiro, porque como temos que controlar os custos, vamos ter problemas na construção do plantel. Os nossos concorrentes vão gastar muito mais que nós. Portanto, eles servem-nos para... Estes 120 milhões serão usados para o equilíbrio dessa diferença orçamental. Sendo que eles estão lá ad eterno. Ou seja, cada vez que o jogador que vier for vendido, o Sporting volta lá pôr o dinheiro e ele continua lá sempre para ser reinvestido. Pronto, e o dinheiro está à nossa disposição no dia 9 de setembro. Enfim, o mercado está fechado, portanto, não há com os jogadores no dia 9. Uma coisa, já agora uma curiosidade que eu gostaria de saber. No dia 9 de setembro, no caso do Rui não ganhar, esses 120 milhões não estão à disposição do Sporting na mesma para se fazer o mesmo tipo de parcerias ou de rentabilidade? Os nossos investidores
são públicos e eu terei todo o prazer em apresentá-los às pessoas, se não ganhar, ao novo presidente do Sporting, e desde que eles acreditem no projeto, como acreditaram no nosso, não vejo porque não poderão ajudar o Não, o tipo de ajuda, o tipo de financiamento que se faz está mais ou menos garantido, portanto, eu acho que isso que é uma situação que não é muito diferente daquilo que se faz. Certo? Eu não posso falar pelas pessoas. O que lhe posso garantir é que será se não ganhar as eleições, apresentará isso, e o presidente do Sporting tiver interesse em conhecer os investidores, em que eles sejam, eu terei todo o prazer. Os investidores normalmente não vêm para matar ninguém, portanto, será, com certeza. Eu acho que qualquer presidente do Sporting deve realmente terei todo o prazer, terei todo o prazer. Fique já aqui à sua disposição para saber quem eles são. Os nomes já sabem. Não é por só por exatamente os nomes. Está bem, mas eu pelos nomes não chego lá, não é? Pronto, mas o projeto, a ideia desse financiamento, acho que só seria muito arrogante que eu dissesse que nem sequer conversava. Isso acho que é uma irresponsabilidade que eu não tomo em nenhuma, nem para manter coisas, naturalmente, enfim, desde que há alguns pressupostos que eu acho que têm que ser cumpridos. Claro, evidente, fico satisfeito. Eu estou aqui para ajudar. Da mesma forma que colocará os investidores que tem para a abertura de academias em África à disposição do futuro presidente, caso não seja eleito? Se alguém seguir este projeto, é evidente. Repare uma coisa. Quanto ao resto não posso, em princípio poderá ser assim. E julgo que a pessoa que arranjou o meu vice-presidente, o Tomás da Silva, creio que também não tenho muitas dúvidas, que com certeza que o poria à disposição dos investidores, mas também lá está a mesma coisa. É aquilo que o Dr. Rui Rego, eu aceito perfeitamente, eu só lhe quis fazer a pergunta, porque por acaso, salvo erro, ou ontem ou numa outra ocasião qualquer, fiquei na dúvida se isso não dependeria muito pessoalmente, o que eu não tinha nada a apontar. Quer dizer, posso perfeitamente acreditar... Há uma relação pessoal que está claro, estabelecida. Isso eu já percebi. Não há aqui... Exato. Uma vez agora aproveito porque estamos aqui com déficit de tempo. Perguntaram-me se eu cedia. E eu disse, eles não são meus. Quer dizer, não são para ceder. Não são para ceder, não é? Claro. Foi difícil chegar a estes investidores? É sempre... Chegar lá não foi difícil. O que é difícil depois é montar o projeto de forma a que eles acreditem, não é, em tudo o que é, e assinar os documentos, e preparar os documentos, e assiná-los, e eles se envolverem. Já foi um bocadinho mais difícil, mas deixe-me dizer-lhe uma coisa. O Sporting é muito atrativo. E toda a gente sabe, não é? Acho que não foi. Eles rapidamente perceberam que o Sporting é um clube atrativo, e é um clube de formador, e é um clube gerador de mais-valias nos jogadores. Portanto, sendo pessoas inteligentes, rapidamente perceberam que podiam daqui, enfim, que o seu investimento estaria, enfim, mais ou menos garantido, e, portanto, não foi muito difícil, mas teve que se montar o projeto, explicar o projeto, dizer quem é que eram as pessoas, não é? O próprio diretor desportivo, para eles foi algo que nós escolhemos, para eles foi algo também importante Foram vocês que escolheram ou ele é que escolheram? O quê? Não, Roberto Carlos fomos nós que escolhemos dentro de uma... Mas é também um fator importante, né, para quem tem assim, o dinheiro para investir, mas não foi muito difícil. Conta levar até ao fim, caso seja presidente, os casos dos jogadores que rescindiram, com os quais não houve acordo, ou tentará uma solução de entendimento? Eu acho que a resposta a essa pergunta não se pode dissociar da situação financeira do Sporting. O Sporting tem ali, em teoria, um crédito, porque eu acredito que nós vamos ganhar os processos, tem ali um crédito que, se não precisar de usar o dinheiro, se não precisar desse dinheiro para subsistir, deve levar os processos até ao fim. Se o dinheiro lhes fizer falta para cumprir com os seus compromissos, deverá fazer um acordo. Agora, há uma coisa que nós não devemos nunca fazer, acho eu, é mostrar fraqueza. Portanto, nós temos que manter todos aqui uma posição de força, porque só assim é que, mesmo que num cenário, num hipotético acordo, só assim é que nós vamos conseguir um bom acordo. Se andarmos a mostrar fraqueza,
provavelmente não teremos um acordo que nos seja bom ou não teremos acordo todo. Agora, eu acho que há, daquilo que eu conheço dos processos, acho que está todo o interesse dos jogadores em chegar a acordo, porque eu acho que a situação é favorável ao Sporting e, portanto, acho que nos devemos sempre sentar à mesa se quiserem fazer um acordo connosco. Não devemos pedinchar por um acordo ou andar a pedir o acordo. Enfim, acho que... E há um risco também há sempre aqui um risco associado e, portanto, não podemos ignorar que, não obstante achar que temos razão, há um risco associado, há um tempo de demora desses processos com esta nuvem em cima do Sporting, que ainda que reduzida de uma hipotética perda, e, portanto, eu acho que um bom acordo seria o melhor caminho. Eu sei que não é caso para isso, mas peço-lhe uma resposta quase de sim ou não, Dias Ferreira, porque está aqui com muita vantagem no tempo. Caso dos jogadores que rescindiram, tentará uma solução de entendimento ou nem por isso? É para levar até ao fim, na sua opinião? Se for possível um entendimento, eu também sou por esse respeito, porque profissionalmente sempre pensei assim e temos que pensar que um mau acordo é melhor às vezes que uma boa demanda e estas situações podem levar muito tempo. Embora aqui o fator tempo às vezes não jogue muito a favor do Sporting, às vezes também pode não jogar muito a favor dos jogadores, mas não é propriamente o caso que nós temos, porque para já os jogadores estão a jogar e, portanto, não podemos muito jogar muito com a situação. Mas sempre na base de que o Sporting é intransigente na defesa dos seus direitos e, portanto, sim senhor, a conciliar, mas não a todo o custo, não conciliar por conciliar. Porque isto é como tudo, quer dizer, o Sporting não pode fazer a figura daquele trabalhador que vai negociar com a sua entidade patronal, em que ele oferece um determinado valor e ele tem que o aceitar porque tem fome. Claro. E há situações dessas, infelizmente há situações dessas, não é? Mas acho que o Sporting nunca chegará a essa situação como grande instituição. E é exatamente por isso que eu estou convencido que a FIFA não vai dar grande apoio, porque a FIFA estaria aqui a abrir um precedente muito perigoso mesmo para o futebol internacional. Pode resultar uma situação tipo Boston. Não podemos andar a mostrar fraqueza, não é? Claro. Que é uma coisa que eu acho que nós até agora ainda mostramos fraqueza, porque, algumas posições, por exemplo, o caso mais conhecido, que nós não chegámos a acordo e que tivemos conhecimento das instituições, foi o caso do Gelson. Portanto, pronto, acabou por se entrar. Não me apercebi daquilo que veio na comunicação social e de algumas coisas que sei por outra via, mas não me apercebi que o Sporting tivesse sido meiguinho, porque senão Dias Ferreira, o Gelson já sendo este o último debate, não sei se quer dar este exclusivo à Sporting TV, algum nome para algum cargo na estrutura que possa revelar nesta altura? Neste momento não, porque não tenho. Eu tenho muito respeito pelas pessoas que estão a trabalhar no Sporting ou sem ser no Sporting. Mas ainda vai anunciar mais nomes até ao final da campanha eleitoral? Sim. Não muitos, mas cirúrgicos. Rui Jorge Rego, a mesma questão. Tem algum nome que possa anunciar ainda? Não, acho que não prevemos. Temos aí uma ou duas hipóteses de nomes que se possam anunciar, mas não é aqueles que seriam... Concretamente para que posições? Isso pode dizer ou não? Nós temos no nosso projeto o cargo de Chairman, por exemplo, que é um cargo que ainda podemos... É um cargo que ainda não anunciámos a pessoa. Mas já está escolhida? Não está escolhida. Se estivesse escolhida já teria anunciado. Poderia haver aqui há várias profissional de fazer. Não, isso é. Nós aqui, deixe-me dizer o seguinte, mal ou bem, as pessoas que nós anunciamos para os cargos estão a trabalhar e nós anunciámos-las. Roberto Carlos está em contrato com o Real Madrid, está a trabalhar no Real Madrid e nós anunciamos. O Paulo é dono e administrador da Sociedade de Leixões, suspendeu as suas funções agora durante a campanha eleitoral, portanto, as pessoas, é obviamente uma autorização das pessoas e porque elas se predispuseram a que o nome delas fosse revelado, não o faríamos se não fosse assim. Então o Presidente do Sporting não é Chairman nem é Presidente da SAD? O Presidente do Sporting pode não ser o Chairman também. É quase uma figura decorativa para a SAD, não? O quê? O Presidente do Sporting para a SAD é quase quem? Será o secretário? Será Vice-Presidente do Conselho de Administração. Vice-Presidente do Conselho de Administração. E, portanto, quer dizer, os nomes que tínhamos anunciámos, temos
2 ou 3 possibilidades, mas não me parece também que seja neste momento já não são questões que sejam muito relevantes. Acho que os modelos estão percebidos, os projetos estão apresentados. Não me parece que já seja muito relevante mais nomes, mas se conseguimos fechar mais 1 ou 2, com certeza que apresentaremos. Tem pena, vendo este valor que os investidores têm para colocar no Sporting, consigo, que não seja possível o mercado estar aberto um pouco mais para além de 8. Acha que seria relevante e podia dar força à sua candidatura? Aliás, vê-se as dificuldades que o Sporting tem tido, acho que são mais ou menos públicas, enfim, a procura de jogadores que o Sporting não tem conseguido trazer, mas também lhe vou dizer uma coisa, não é por eu não estar lá que ele não é usado. Dias Ferreira, 30 segundos, uma declaração final, se quiser dirigir-se aos sportinguistas, tendo em conta que é o último debate. Os sportinguistas conhecem-me, sabem que o meu perfil é o adequado para ser presidente do Sporting, porque conheço o clube, o desporto nacional, particularmente o futebol, e sabem que tenho capacidade para liderar uma equipa muito competente, rigorosa e, sobretudo, apaixonados sportinguistas. E, portanto, se os sportinguistas estão nesta eleição não para ir dirigir nenhum diretor novo clínico ou outra pessoa, qualquer outra figura carismática, acho que não terão alternativa, passa em modéstia, e como aliás algumas comunicações sociais vão dizendo e vão reconhecendo que serei a pessoa que melhor conheço o futebol, que melhor conheço o Sporting e melhor conheço o futebol, e tenho uma longa experiência neste sentido. O Jorge Rego tem mais 30 segundos, 2 minutos e meio, que pode usar como entender. Okay. Dizer aos sportinguistas que eu, enfim, não parti como um desconhecido nestas eleições, mas penso que à medida que a campanha foi andando, os sportinguistas perceberam a capacidade que foi de trazer os parceiros estratégicos, porque nós falamos aqui em investidores que também são, mas também nos vão ajudar a aumentar as receitas com as parcerias que nós estamos a desenvolver, quer na China, quer no Brasil. Conseguimos trazer Roberto Carlos, conseguimos trazer o Paulo Lopo, montámos uma equipa com o professor Almeida Dias na área da saúde, presidente da CESPU, o Dr. Rui Garção na área do procurement e do património, que gera hoje uma empresa que movimenta milhões de euros. O João Mota Lopes, Rodolfo Laranjo, pessoas experientes que acreditaram no projeto e que se juntaram a ele. E, portanto, isto também revela a capacidade que eu tive de unir e de juntar estas pessoas. O Sporting está num momento difícil, tem que controlar os seus custos, e estes parceiros estratégicos são, no nosso entender, essenciais e fundamentais, pelo menos neste curto prazo. O Sporting, se fizer um bom desenvolvimento daqui para o futuro, até poderá não necessitar deles, ainda que os possa sempre ter, mas neste momento é um mecanismo essencial para o Sporting, enfim, no futuro poder ter equipas competitivas. E eu acho que o projeto está apresentado, é um projeto sólido, com pessoas competentes para o levar a cabo, e comigo na liderança, e acho que vamos conseguir ter um sucesso desportivo que pretendemos. Rui Jorge Rego, Dias Ferreira, obrigado pela vossa presença mais uma vez aqui na Sporting TV. O debate entre estes 2 candidatos à presidência do clube, e a seguir está marcado o debate entre José Maria Ricciardi e Pedro Madeira Rodrigues. Não saia daí, nós contamos sempre consigo. Até já.